Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória da França por 1-0 contra a Bélgica. Jogo que, assim, eu esperava um jogo mais aberto e tal, foi um jogo equilibrado, um jogo que teve muita emoção, e para um jogo que tinha duas seleções tão grandes, a gente imaginava um jogo com mais gols, um jogo mais aberto, mas as equipes foram muito na segurança de, mesmo jogando feio, passar de fase. Acabou que a França foi quem se deu melhor. Eu vou fazer a análise completinha aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá falar primeiro como é que foi o gol da partida. Gol marcado pelo Vertonghen contra, né? Jogada do Kolo Muani. Cadê o Kolo Muani? Tá aqui. Única substituição da França. Ele recebe o passe do Kanté, uma ótima triangulação ali pela direita. E aí o Kolo Muani cruzada, aquele chutamento cruzado, aquela bola que não dá para saber se vai no gol, não dá para saber se é cruzamento, uma bola que ia ser venenosa. Desvia no Vertonghen e mata completamente o Castells, e saiu o único gol da partida, que representa bem o que foi a partida. Um jogo equilibrado, um jogo muito pegado, um jogo sem muita criatividade, e o gol saiu justamente dessa forma, num gol contra. Então, ó, começar pela França aqui, destaques da França. O Maignan, quando foi exigido, foi muito bem, defendendo o chute agudo do Lukaku, defendendo, aqui na imagem já tem a cobrança de falta perigosa do De Bruyne, que ele defendeu. Segundo tempo, outro chute de fora da área do De Bruyne, que ele defendeu. Então, fez boas defesas, tá? O Saliba foi muito bem na marcação do Lukaku, o Lukaku apagado a maioria do jogo. Um ou outro momento que ele apareceu, fora isso, completamente desaparecido. O Theo Hernandes foi muito bem na recomposição, é um cara que naturalmente ataca muito bem, a gente conhece ele do Milan, tem números espetaculares para um lateral esquerdo. Mas defensivamente foi muito bem também, cara. Ninguém conseguiu se criar daquele lado, tanto é que o Carrasco saiu, o Castanho também não deu muito perigo. Teve uma chance, acho que era o Carrasco, que ia sair cara a cara, que o Theo Hernandes recompõe uma recomposição absurda, explorando a velocidade dele e salva a França. Enfim, o Theo Hernandes muito bem. O Kanté nem se fala. Mesmo jogando no Al Ittihad, na Arábia, a tendência era o cara perder o ritmo de jogo, mas parece que ele tá voando ainda, cara. Impressionante. Roubando muita bola no meio de campo. O gol da França sai com um baita passe dele, um passe que ele não é aquele cara que vai pegar, vai girar, vai olhar, vai distribuir. Ele pegou a bola, já deu o passe, já deixou o Kolo Muani em uma situação muito boa e termina no gol. Então o Kanté é um cara muito prático e um cara que dá vida nesse meio de campo, vem fazendo uma Eurocopa espetacular. Eu diria que tá pelo menos no top 10 melhores jogadores dessa Euro, com certeza. E da seleção da França, para mim, é o melhor jogador até o momento. Melhor até do que o próprio Mbappé, tá? O Tchouaméni foi muito bem, aqui vem uma mudança, né? Tirou o Dembélé do time e foi com o Tchouaméni, justamente porque eu falei, as equipes muito mais pensando em não perder do que propriamente ganhar. E a Bélgica foi até diferente na escalação, né? A Bélgica ousou, tirou um volante, colocou um atacante a mais, e a França tirou um atacante e está com um volante, então os opostos, né? Mas na prática deu melhor para a França, conseguiu ter mais a bola, tendo um meio campista a mais, né? Então o Tchouaméni foi muito bem e acabou utilizando o Rabiot como um ponta esquerda em vários momentos, coisa que logicamente não é a função dele. O Rabiot é basicamente um coringa nessa seleção da França. É um cara que é gênio? Não. É um cara que é um dos melhores jogadores da história? Não. Mas é um cara que sempre que foi uma França vencedora, é incrível como o Rabiot sempre estava lá, mesmo jogando no PSG, às vezes mal, mesmo na Juventus, eu nem lembrava que o Rabiot estava convocado e, tipo, ele nunca é um grande destaque, mas ele sempre tá lá no meio. Isso daí que vale se destacar, né? Enfim, dá pra ver que tem muita confiança na seleção da França em cima dele. Tanto é que prefere tirar o Dembélé e improvisar o Rabiot na ponta do que tirar o próprio Rabiot do time. Mostra o quão importante ele é para a França, por mais que hoje em dia esteja na Juventus e nem seja peça tão importante assim do time. Curioso, né? Enfim, o Griezmann acabou jogando mais aberto, fazendo a função do Dembélé, tirou ele desse meio de campo, né? Meio apagado e tal, teve um chute no início do jogo, mas nada demais. O Thuram também, nada demais. O Mbappé até tentou, mas também nada demais. Entrou o Kolo Muani, decisivo. É ele que faz o cruzamento pro gol contra. E na reta final ele que desarma ali uma bola que, num momento de pressão da Bélgica, que acaba terminando o jogo e ainda cavando amarelo
Acho que foi do próprio Mangala que tinha entrado depois também. Então o Colomani entrou muito bem. Do lado da Bélgica agora, o Castells não foi tão exigido. Quando foi exigido foi bem. A questão é que no gol do Vertonghen realmente esse desvio mata completamente o goleiro. Eu não sei se era para ele pular, porque eu acho que aquela bola não ia nem a gol. Ele poderia ter acompanhado só dando aquela corridinha básica pro lado. Ele acabou pulando. Se ele desse a corridinha, dava tempo dele voltar e pegar esse desvio do Vertonghen. Mas é difícil crucificar o goleiro num gol desses. A questão é que a sombra dele é o Courtois. Então a gente sempre pensa, se fosse o Courtois, será que não defendia? Talvez, entendeu? Essa que é a questão. E o Vertonghen no geral foi bem na partida, tá? Por mais que já seja um cara de muita idade, tá indo pra reta final de carreira. Mas fez uma boa partida, deu azar da bola desviar nele. O Faz, cara, é um zagueiro bom tecnicamente. Eu diria que é o Davi Luiz belga. Ele é muito parecido. Não só fisicamente, no cabelo, enfim, mas no estilo de jogo. É um cara que dá pra ver que é bom tecnicamente e muitas vezes tenta fazer um lançamento a mais, enfim. É muito parecido com o Davi Luiz. É incrível, cara. O Teat ali é um lateral barra zagueiro. Ele pegou a vaga no time muito pra dar liberdade pro Yeremy Doku, né? Poder produzir tudo que ele pode. Que há um tempo atrás era uma promessa do futebol belga. Hoje é com certeza um dos principais jogadores da seleção pelo nível que ele conseguiu construir no Manchester City, né? E aí, tanto é que já construíram até um time em torno dele. Um time não, mas um jogador ganhando a posição justamente pro Doku ter a liberdade. E o Doku não conseguiu produzir muita coisa, né? O Castanhe também apagado, o cara tava marcando o Mbappé. Como é que ia pensar em atacar, né? É difícil. No meio de campo usou só o Ananá, foi bem. Gostei dele. O De Bruyne jogou mais recuado, participando mais da armação. Foi bem também. A questão é que o Manhã fez duas grandes defesas. O Openda entrou e produziu uma outra jogada interessante, mas nada demais. O Lukaku também, um chutinho a gol, mas desaparecido também. E o Carrasco também um pouquinho sumido. Entrou o Luke Bakio, teve pouco tempo. O De Ketelaere teve pouco tempo. E o Mangala também não fez grandes coisas. Estatística: 19 chutes da França sendo 2 a gol, 5 da Bélgica sendo 2 a gol, entendeu? Então não foi um jogo muito bom. A França com uma pontaria muito ruim, e aí pesa muito a escolha do Deschamps, né? Tirar o Dembélé, colocar o Rabiot. Mostrou claramente que buscava segurar mais esse jogo e administrar do que propriamente buscar o gol a todo momento. A Bélgica não, foi até mais ousada, tirou um volante, tacou o De Bruyne ali no meio. Mas não conseguiu se impor para cima da França. Nos primeiros minutos sim, mas a partir dos 15 para frente no primeiro tempo, por exemplo, só deu França. Enfim, posse de bola maior da França também, faltas 17 no total, tendo 5 amarelos, escanteios 5 a 2 para a França, a Bélgica não teve nenhum no primeiro tempo. Enfim, e a França teve 3. O que dá para dizer? É um jogo que é incrível a tendência dessa Euro, cara, porque chega a esses jogos pequenos entre aspas, mas que tem seleções zebras, são os melhores jogos, cara. E aí chega esses confrontos grandes, são os piores jogos. França e Holanda, 0 a 0. França e Bélgica, 1 a 0 feio. Aí tu vai lá buscar um Geórgia e Turquia, 3 a 1 com o goleiro na área no último lance. Aí vai buscar um Geórgia e Portugal, 2 a 0 Geórgia. Aí vai buscar ontem Eslovênia e Portugal, prorrogação, Cristiano Ronaldo perde pênalti, Sesco perde um gol cara a cara, Diogo Costa vira herói nos pênaltis, entendeu? Chega essas seleções que são zebras, que estão dando a vida, o jogo tá tendo bem mais emoção do que essas seleções que sabem que são fortes e muito mais respeitam o adversário do que buscam se impor, entendeu? Então esses jogos grandes estão decepcionando e os jogos que são zebras é os que estão surpreendendo. E é por isso que a Euro tá se tornando como é que eu posso dizer? Tá tendo jogos tão interessantes, é muito mais por causa dessas zebras, tá? Da Eslovênia, da Romênia, da Eslováquia, Inglaterra e Eslováquia. Gol do Bellingham de bicicleta no último lance. Esses jogos com zebras que tá parecendo um jogo interessante. Então hoje Romênia e Holanda, outro jogo que vai que a Romênia surpreende, que nem outras seleções já fizeram. E esses jogos grandes são os que estão decepcionando, a verdade é essa. Então o craque da partida pra mim vai o Kanté. Outros destaques a mais da França é o Saliba, o Theo Hernandes e o Colomoni. E do lado da Bélgica vai pro De Bruyne e pro Ananá. Gostei dos dois. Mas craque da partida pra mim de novo é o Kanté. Nos primeiros jogos eu acho que ele já foi eleito nos 2 primeiros jogos da França o craque da partida. Pra mim agora de novo. Partida espetacular.
A França vai enfrentar Portugal, cara. Só isso. França e Portugal. Inclusive eu vou fazer a análise ainda de Portugal e Eslovênia, tá? Postar ainda hoje no canal. Enfim. É isso, gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você espera desse França e Portugal agora. Foi esse o vídeo, valeu e falou.